Fala, galera do Corujão Vascaíno, tô de volta. Tirei uns dias de férias aí, viajei pro Rio. Produção do canal deu uma caída aí, porque realmente, né, viajando, falta tempo, vai para um lugar, vai para o outro. Né? Estive em São Januário, lá no jogo contra o Ceará. Enfim, voltando aqui com aquele vídeo noturno, trazendo todas aquelas informações e aquelas opiniões sobre o Vasco da Gama. Semana de clássico contra o Flamengo no domingo, às 17h30, válido pelo Brasileirão. Jogo que a gente sabe que vai ser muito difícil. A gente sabe o time que a gente vai enfrentar e a gente sabe o time que a gente tem também. Perdemos uma grande oportunidade, mais uma vez, de fazer 3 pontos contra o Ceará. E agora a gente, à beira da zona do rebaixamento, precisa pontuar. O ideal é que viesse uma vitória. A gente sabe o quanto é difícil. Mas é esperança, é clássico. A gente não vem tendo muito sucesso nos jogos contra caras, mas nós vamos ter que buscar esse resultado, ou pelo menos pontuar aí com um empate. Arbitragem definida. Seu Rafael Klein será o árbitro. É um árbitro aí que vem ganhando bastante projeção, principalmente esse ano. Faz boas arbitragens, né? Não é dos piores que tem aí. E pelo menos a gente foge um pouquinho de Daronco, né? De Wilton, de Klaus, né, gente? Vamos tirar esses caras um pouquinho aí da nossa frente e botar uns caras diferentes para apitar. Então, desejo sorte ao Klein aí. Uma outra situação. Leandrinho, convocado para a seleção sub-20 que vai disputar o Mundial. Já era de se esperar a convocação do Leandrinho. Aí muita gente, né, questiona assim, pô, mas o Leandrinho serve para a seleção, mas não serve para o Vasco. Olha, eu vou dar uma opinião aqui, talvez até um pouco impopular. Hoje, para mim, o Leandrinho não seria titular do Vasco. As vezes que entrou esse ano, foram poucas, não performou bem. Pode ir para o sub-20, ele serve? Serve. É outro tipo de jogo, gente. É categoria de base. Então, é outra história. Não é porque o cara é titular da seleção sub-20 que ele serve para ser titular do Vasco. Ele poderia entrar mais no Vasco, ele poderia ser mais aproveitado no Vasco, aí eu digo que sim. Eu acho que já teve jogos aí que o Diniz poderia muito bem ter colocado o Leandrinho, mas não colocou. Alguns jogos ele sequer foi relacionado. Então são coisas diferentes. Por exemplo, esse jogo contra o Flamengo domingo, já que a gente não tem o Piton que está lesionado, eu não entraria com o Leandrinho. Eu não entraria. Então, gente, eu acho que é isso aí. Um que não foi convocado, que seria e é titular da seleção sub-20, é o Ryan. E por que não foi convocado? Porque o Vasco está nessa merda, à beira da zona do rebaixamento. Somente por isso. Porque se o Vasco está, né, do meio da tabela para cima, eu garanto que o Vasco não ia encrencar para o Ryan ser convocado. Até porque seria mais uma valorização para o atleta que com certeza será vendido no ano que vem. Agora, é titular do time do Diniz. É o jogador que melhor performou desde a chegada do Diniz, apesar que nos últimos jogos não tem jogado nada. E agora, o Vasco nessa situação não tem como liberar o Ryan mesmo. Não tem. Então, tá certo em o Vasco segurar o cara aí. Já que eu falei do Leandrinho, eu vou falar do Puma Rodrigues, que deve ser o titular da lateral esquerda. E para mim, tem que ser o titular da lateral esquerda nesse jogo de domingo. Porque não dá para pôr Vitor Luiz. Ah, Dibi, poderia de repente botar o Robert Renan ali na lateral esquerda. Mas a gente não tem Lucas Freitas também. Então a zaga deve ser Cuesta e Robert Renan,
que eu estou extremamente curioso para ver essa zaga jogar. O Robert Renan, nos 2 jogos que fez, me deixou uma ótima impressão. Uma ótima impressão. Inclusive no estádio, assistindo o jogo contra o Ceará, achei que ele fez uma boa partida. E o Cuesta entrou muito bem também, fazendo até o gol. E vou dizer uma coisa em relação ao Pumita. Tem coisas que a gente só consegue ver no jogo estando no estádio. O Pumita ele vem fazendo uma posição, né, um deslocamento no jogo muito interessante. Várias vezes eu vi, no momento do ataque, o Pumita infiltrando para dentro da área. Ele não abre como um lateral esquerdo, muitas vezes. Ele infiltra, deixando aquele espaço ali para a chegada do Nuno, para a chegada do Coutinho. Às vezes encosta ali um volante. No caso ali, encostou muitas vezes o Cocão no primeiro tempo, né? Afinal, fez uma partida desastrosa. Então, você percebe que é uma jogada que é combinada, que é ensaiada. Não é por acaso que o Pumita vai parar lá dentro da área. E o Pumita é um jogador que, no ataque, ele funciona muito bem. Na defesa, a gente sabe que ele tem limitações. Aí fala, pô, Mudib, mas aí, cara, porra, como é que vai ser ele na defesa? Alguém vai ter que encostar lá. Eu acho que o meio-campo, os 2 volantes vão ser Hugo Moura e Barros, né? O Barros provavelmente um pouco mais pela direita, o Hugo Moura provavelmente um pouco mais pela esquerda. Vai ser o Hugo Moura vai ter que encostar lá para ajudar. Porque sozinho o Puma não vai dar conta do ataque do Flamengo, que cai por lá, né? Tem o lateral Varela, né? Tem o Luiz Araújo quando joga, né? Tem aquele outro lá, esqueci o nome dele agora, o gringo lá, que cai muito pela direita. Então, ele vai precisar de ajuda na parte defensiva. Já na questão do ataque, ele funciona bem. Então, para mim, hoje, o Puma é o titular da lateral esquerda enquanto o Piton estiver lesionado. E vou dizer mais, hein? De acordo com como voltar o Piton, eu acho que o Puma tem até condição de brigar por essa posição aí com o Piton. O que pode facilitar também uma renovação de contrato. Porque o Puma tem o seu contrato se encerrando agora no final do ano. É um jogador que o Vasco pagou por ele. E até agora não houve um avanço na renovação. O jogador já poderia até já ter assinado um pré-contrato com qualquer time aí. Como eu disse, o Hugo Moura deve ser deslocado da zaga para o meio, porque com a contusão do Jair, o Tietê retornando de contusão, o Thiago Mendes retornando de contusão, o mais sensato, se o Diniz não quiser inventar, é colocar o Hugo Moura ao lado do Barros. O que daria uma sustentação defensiva bastante interessante para a gente também, para ajudar os zagueiros ali. Eu acho que não tem muito o que inventar nessa situação. Uma outra coisa que eu faria é a entrada do Andrés Gomes. E aí sobraria para quem? No meu modo de ver, teria que sobrar para o Verratti. Eu faria um ataque com o Nuno pela esquerda, Rayan como falso 9 e o Andrés Gomes na direita. Andrés Gomes entrou muito bem também no jogo contra o Ceará. E o Verratti vem se discutindo muito, a gente sabe que não está bem. Esse ano, Dib é o artilheiro do Brasil, artilheiro do Vasco, ok. Mas nos últimos jogos aí, o Verratti não vem atuando bem. Eu acho que nós não temos que ficar refém do Verratti. A grande questão é essa. Hoje, eu sinto que nós somos refém do Verratti. Ele está como um intocável. E não está dando para ser assim. Hoje o Vasco tem opções do meio para frente. Poderia até se falar do David. Mas eu acho que o David também não está pronto ainda. Não está 100%. Precisa de mais jogos para voltar depois da contusão. Por que não botar o colombiano?
Eu acho que o Diniz vai fazer isso? Não. Acho que ele vai manter o Verratti. Para mim, o ataque vai ser o mesmo. Ryan, Verratti e Nuno. Coutinho chegando. As mudanças vão ser só na zaga e no meio-campo, com a entrada do Cuesta, do Robert Renan e do Hugo Moura indo para a cabeça de área. Aí tem muita gente falando, não é bom deixar o Andrés Gomes para o segundo tempo, depois que a gente já estiver levando uma sacolada? Por que já não bota o cara logo? Bota o Verratti no segundo tempo, então. Mas não é isso que vai acontecer. Porque o Diniz ele tem umas convicções, né? Umas convicções que ele não muda. Ele morre abraçado com essas convicções. Ah, mas o Verratti é o capitão, o Verratti é isso, o Verratti é aquilo, é um líder, dentro e fora de campo. Porra, meus amigos, mas até quando eu preciso ficar aguentando o Verratti? Eu não sou contra o Verratti, não. Mas o Verratti não vem bem. Eu acho o Verratti muito, extremamente útil. Mas eu acho que tem jogos que não é para o Verratti iniciar. E o garoto entrou bem, o Andrés Gomes. Jogando pela direita, ele entrou bem. Porque quando o Diniz coloca ele contra o Ceará, ele vai lá para a ponta esquerda. Fica o Ryan na direita e ele na ponta esquerda. Lá ele não produziu praticamente nada. Em determinado momento do jogo, eles invertem. O Ryan vai para lá e o Andrés Gomes vem para cá, onde sai a jogada do gol do Cuesta. Nitidamente, você assistindo em campo, você percebe que ele fica mais à vontade do lado direito. É nítido. Então, essa história do Diniz querer achar que todo jogador pode jogar em qualquer posição não é bem assim. Mais uma vez, a gente viu no jogo contra o Ceará ele colocando o Nuno de segundo volante. Não funciona. Ele ali, como segundo volante, o Nuno, ele não ataca nem defende. É uma peça nula. Então, gente, eu acho que vai ser um jogo difícil. Acho que, por ser um clássico, tudo pode acontecer. Tudo. A gente acabou de ver o jogo aqui da Mulambada contra o Estudiantes pela Libertadores. Começou arrasando o jogo. Em 8 minutos de jogo já estava 2-0. Falei, vai ser 8 de novo. Não foi. Tiveram um jogador expulso e tomaram um gol no final do jogo. Terminou 2-1 para o Flamengo. Agora vão jogar lá na Argentina. Grande chance de serem desclassificados na Libertadores. Você sabe como é que é jogo na Argentina. O jogo é complicado. Não interessa. O Estudiantes é muito inferior aos caras? É. Mas foi lá e perdeu só de 2-1. Estão vivos na competição. Bom, meus amigos, eu queria colocar um vídeo aqui do meu amigo Aquiles, que inclusive eu tive o prazer de conhecer lá em São Januário, né? Tive o prazer de conhecer lá em São Januário. Gigante, hein? Ó, maluco é um armário de porta aberta, tá? Armário de porta aberta. Mas gente da melhor qualidade, né? E todo mundo sabe que o Aquiles iniciou uma campanha para fazer o busto do Pai Santana, que inclusive nós colaboramos. E agora vem esse vídeo do Aquiles aí. Vamos ouvir, é bem curtinho. Fala, Vascaíno, passando aqui rapidinho, em primeira mão, o busto do Pai Santana está pronto. Queria agradecer a todos os vascaínos que ajudaram nessa campanha, que fizeram doações, que compartilharam essa ideia. Agradecer também aos meus amigos de canais de YouTube que sempre estão comigo com o Fala Vascaíno nessas campanhas. Queria agradecer a vocês todos. Agradecer ao Sandro Saldanha, que é patrocinador aqui do canal Fala Vascaíno, que vai dar a bancada de mármore. Agradecer também ao Marcelo Macedo, que faz parte da gestão do Vasco, vulgo Tangerina, por me atender e abraçar essa ideia também. Então, galera, estou passando aqui para dizer que o busto está pronto. Agora nós só esperamos a determinação do Vasco para a inauguração do busto. Só falta isso, o Vasco dizer quando vai ser. Então, o busto está pronto. Valeu, galera. Fica com Deus e muito obrigado a todos aí pela ajuda. Fala, Vasco. Aí, rapaz. Rapaziada, Aquiles, cara, sensacional. Parabéns, Aquiles, pela iniciativa, por ter conseguido fazer esse busto virar uma realidade. Agora vamos aguardar o Vasco da Gama
dizer quando que vai ser a inauguração. Meus amigos, é isso aí. Estou de volta. Vou fazer uma live nessa sexta-feira. Quero convidar vocês. 23h15. Estaremos ao vivo, até porque eu não tive live no domingo, né? Tava lá no Rio. Aí, pô, voltei do jogo já tarde pra caramba, não fiz live. Mas nessa sexta-feira nós vamos fazer uma live especial falando sobre esse jogo. Tipo um pré-jogo contra o Flamengo. Conto com a presença de vocês aí e audiência. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, compartilhe, se inscreva no Corujão, vire membro. Para qualquer hora você tá aqui na bancada comigo, debatendo, desabafando, falando sobre Vasco. Segue a gente lá no Instagram, Corujão Vascaíno, e lá no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até a próxima.